Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que a paz de Deus possa entrar no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, né? Porque Jesus é isso, Jesus ele é paz. Jesus ele é bondade, Jesus é alegria no Espírito Santo, né? E é isso que a gente deseja para você nessa manhã de quarta-feira, uma manhã linda, uma manhã é, gloriosa na presença do Senhor, né? Eu já tem uns dias que eu tô com uma palavra no meu coração e eu gostaria muito de partilhar com vocês, né? E antes de partilhar essa palavra, eu gostaria que vocês deixassem ali o seu joinha, o seu like no meu canal, né? Esse é um canal que eu criei para apresentar os trabalhos da igreja, os trabalhos de jovem, né? Algumas dúvidas que eles tinham e acabou ficando o canal aberto e aqui eu coloco as minhas meditações sobre a palavra, as minhas experiências com o Espírito Santo. Quando a gente vem num canal, que a gente vem trazer uma palavra revelada da parte de Deus, a gente muitas vezes não vem aqui para mostrar que a gente é ou para mostrar que a gente ora mais ou sabe mais. Não, na verdade a gente vem partilhar aquilo que Deus revelou ao nosso coração para corrigir a nós mesmos, né? Porque a primeira a ser corrigida pela palavra sou eu, a primeira a ser alcançada por essa palavra gloriosa, por essa palavra que cura, por essa palavra que salva, por essa palavra que liberta, é a minha vida, é a minha casa, é a minha família, né? Eu tava falando com o Senhor e eu tava dizendo que eu quero ser, né, essa luz no mundo, esse sal na terra, porque a terra tá ficando insípida, a terra tá ficando sem sabor, sem gosto, né? Então eu venho aqui compartilhar essa palavra que falou muito ao meu coração. Deixe seu joinha aí, deixe seu comentário. O seu comentário é muito importante pra gente, né? Às vezes você tá olhando assim, Juliana, mas você tá aí com essa carinha, é porque eu tava com Jesus até agora, eu tava chorando nos braços dele, na presença dele. E eu acordei por volta de umas 7h20, 7 e pouquinho. Por aprender no dia a dia, eu falei, vou ficar esse meu tempo da manhãzinha ali com o Senhor. E estive com ele até agora. E vim gravar esse vídeo, nem passei um batom, nem nada. Tô aqui com a cara de quem acordou. Tá bom? Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 29, vai dizer assim. Vou ler o 28 e o 29, vai ficar melhor, né? Vou passar aqui para outra mão, que acho que vai ficar mais fácil. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Vou repetir. E aconteceu que, concluindo o quê? Jesus estava discursando, porque aqui é o final do Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5 do livro de Mateus. Então aqui Jesus estava discursando. Então aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Doutrinas são ensinamentos. Então a multidão, quando ouviu o discurso do Sermão da Montanha, ela se admirou dos ensinamentos, do conhecimento que Jesus tinha. E aí vira assim, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. E isso me chamou a atenção, porque vai dizer que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Ou seja, eles estavam acostumados a receber um tipo de ensinamento, né? Um tipo de direcionamento, um tipo de alinhamento que era os dos escribas. Mas Jesus, ele chega trazendo algo diferente. A Bíblia era a mesma, as sinagogas eram a mesma, mas a forma como Jesus explanava a Bíblia, a forma como Jesus conhecia a palavra, a forma como Jesus colocava as palavras para ensinar, mostrava algo diferente, né? E aí a gente vai ver
que lá no capítulo de número 5 começa a falar sobre o Sermão da Montanha. É onde ele começa com as bem-aventuranças. Ele já começa a falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí vem as bem-aventuranças, né? Como ser abençoado, como ser bem-aventurado no reino. Ele vem falando com uma legitimidade, com uma legalidade, como algo legítimo. Ele estava falando daquilo que ele conhecia, daquilo que ele experimentou, daquilo que ele sabia ser real. Uma coisa é quando eu indico algo a alguém que eu nunca experimentei. Vamos supor, eu gosto muito de usar o exemplo do chá, né? Às vezes você oferece chá de canela para uma pessoa, para gripe. Mas aí a gente às vezes pergunta: você tomou chá de canela quantas vezes? E quantas vezes você foi curado pelo chá de canela? Né? Porque muitas vezes nós somos bons de oferecer ao outro aquilo que supostamente nós ouvimos dizer que cura. Porém, a gente nunca teve o desafio de experimentar. Então, muitas vezes, né, eu me deparo com pessoas receitando Jesus, né? Um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que liberta, né? E aí muitas vezes a gente vê a vida da pessoa, né? Às vezes tá cheia de problemas, de tribulações, e a gente pergunta: onde é que está Jesus aí? Por que Jesus ainda não te curou, se ele cura? Por que Jesus ainda não te salvou de muitas coisas do mundo, né? Por que Jesus ainda não te salvou de uma depressão? Por que você ainda se encontra nesse sistema depressivo? Por que Jesus, que você está tanto receitando para as pessoas, ainda não sarou o seu interior? Ainda não restaurou a sua identidade? Ainda não fez em você aquilo que você quer que ele faz em mim? Muitas vezes a gente pergunta isso, né? A gente vai ver lá em Hebreus, capítulo de número 11, os heróis da fé. Né? E a gente vai ver que eles se esforçavam não para ir lá, sair na rua pregando a palavra, não para ir lá, sair na rua colocando a mão nas pessoas para que os demônios se manifestem, para que as coisas aconteçam. Não, 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 não. Os heróis da fé, eles se esforçaram, eles deram a sua vida para que eles tivessem um testemunho de vida que glorificassem a Cristo. É mais ou menos assim, como se as pessoas estivessem procurando um testemunho de vida vencedor, uma família vencedora. Tem muitas pessoas aí que buscam uma família de sucesso, buscam uma família bem-sucedida, uma família onde existe um marido e existe um pai, né? Porque o marido é meu, mas o pai é para os meus filhos. Então, e às vezes a gente casa com um indivíduo e esse indivíduo não consegue se colocar nesse papel de marido e nesse papel de pai, né? E muitas vezes o má posicionamento não vem só da parte do marido, mas vem da minha parte também, que eu também não me coloquei na posição de esposa e de mãe. Então, tem tudo isso. A gente às vezes espera de uma pessoa algo que ela ainda não tem para dar. Então, eu me deparo com pessoas muitas vezes falando, né? Pregando uma palavra que é santa, falando de um Deus que é santo, porém com a vida toda bagunçada, com a vida toda, né, sem ser lapidado, sem ser testemunho na terra. Então, hoje, se eu fosse para me denominar essa mensagem, eu denominaria o poder do nome e o poder da palavra, né? Que é essa mensagem que está no meu coração. Porque aqui vai dizer que Jesus ensinava com uma autoridade que os outros não tinham. E a gente sabe que posição a gente ganha na terra, mas a autoridade, ela só vem do céu. E a autoridade, ela vem devido a um comportamento seu, a um esforço seu, porque onde há um esforço, o céu envia um reforço, né? Então, onde há ali um sacrifício da sua parte, né, para que você mude um comportamento seu, Deus envia mecanismo para que você consiga continuar, né, se posicionando e se alinhando para que haja um posicionamento almejado pelo Senhor para nós. Então aqui, no capítulo de número 5, Jesus vai começar
a discursar sobre o Sermão da Montanha, e ele começa com as bem-aventuranças, ele começa aqui falando como ser abençoado no reino, e ele começa depois dizendo que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Né? E por que que houve uma necessidade de Jesus já vir pregando sobre isso? Por que que houve uma necessidade de Jesus vir falando, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo? Ou seja, aquele cristão que consegue carregar um testemunho de vida, um testemunho de fé diante da sociedade, diante das pessoas, um testemunho de submissão a Cristo, um testemunho de submissão à sua palavra, um testemunho de submissão aos seus princípios, ele vai conseguir atrair as pessoas. Porque o que a gente vê na comida não é um arroz todo mundo faz. Mas quando a gente prova, olha só, isso é uma chave. Quando a gente prova, é provar ao Senhor, experimentar de Deus, experimentar do que o Senhor tem para te oferecer, experimentar da amizade dele, experimentar do colo dele, experimentar do carinho que ele tem para te fornecer, né? Então, quando a gente experimenta um arroz que ele tem um gostinho de alho, que ele tem um sabor ali do óleozinho ou do azeite, né? Quando a gente experimenta uma comida com um saborzinho mais afinado, a gente fala, nossa, que arroz gostoso, seu arroz é muito bom, né? Eu sou casada com um indígena, o meu esposo é índio, e as minhas cunhadas fazem um arroz maravilhoso, um arroz que de vez em quando eu consigo acertar aqui em casa, né? Mas o arroz delas é fantástico. O arroz das Índias, que eu convivo aqui próximo de mim, eles fazem um arroz fantástico, né? Então, a gente destaca o sabor da comida quando a gente vê algo diferente. Então, fazer arroz todo mundo faz, mas com esse sabor diferente são só alguns. Então, é para isso. Num alimento a gente vê um sal, todo mundo tem, em todo lugar tem. Mas se ele for exagerado, a gente reclama. Ai, que sal, tá salgado, né? E se ele for insosso, sem gosto, a gente também reclama. Nossa, essa comida ainda ficou com pouco sal, né? Agora, se ele for no ponto, no equilíbrio, a gente fala uau, uau, né? A comida ficou no ponto, ficou boa. Então, é isso que eu venho te falar. Tipo, daí Jesus já começa aqui falando, né? Discursando sobre o sal da terra e a luz do mundo, né? E hoje eu estava meditando sobre a luz, né? Quando tá tudo escuro, que você acende uma lâmpada, aquela lâmpada ela começa a ficar cheia de bichinho em volta. E muitas vezes a gente nem vai olhar o brilho dela, a gente vai olhar mais para os bichinhos, né? Que os bichinhos estão ali em volta tentando de alguma forma pegar aquela luz, e aquela luz ela tem uma proteção, né? Que é a da lâmpada. E, e ela não consegue alcançar aquele vidro, ela não consegue perfurar aquele vidro, mas você vê que a luz atrai até os bichinhos, né? A luz atrai até os mínimos seres, né, para sua presença. Então a Bíblia vai dizer que Jesus é luz, que Deus é luz, que o Espírito Santo é luz, que o Espírito Santo é calmaria, que o Espírito Santo traz calma, traz paz, né, para o nosso interior. Então aqui ele vem falando da importância, né, do cristão ser essa luz, ser essa pessoa que atrai outras, né? Essa pessoa que tem a vida dela tão subjugada a Cristo, tem a vida dela tão em submissão a Cristo, que ela, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, por quem ela é, porque ela se tornou, ela acaba atraindo, né, as pessoas a si. Então é necessário que sejamos esse sal e essa luz do mundo, né? E aí Jesus ele começa a discursar de várias coisas, ele começa a falar sobre esmolas, sobre a oração, sobre o jejum, que eu estou lendo ali um livro do nosso amigo e pastor e mestre Luciano Subirá, que é a cultura do jejum. Eu emprestei esse livro de uma amiga e eu estou lendo sobre ele. E ele fala que isso é um hábito cristão e que está se perdendo ao longo do tempo, né? A gente vê aí cristãos dizendo que não conseguem fazer um jejum por causa que não podem ficar sem tomar o café, cristãos que não conseguem tirar ali uma vida consagrada a Cristo. Às vezes você tira 2 horas, 1 hora de tempo ali com o Senhor,
né, pela manhãzinha ou pela tardezinha, mas que você esteja ali só com o Senhor, e pessoas às vezes não conseguem se abster de alimento, né? E aí eu pergunto, tipo, a nossa vida está sendo controlada pelo alimento, né? A nossa vida está sendo controlada pelo nosso ventre, porque pela nossa fome, né? E aí a gente vê que várias doenças, várias enfermidades têm entrado, né, na nossa vida justamente por meio do alimento, por meio do exagero de alimento, por meio do exagero de comida, né? Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E muitas vezes a gente acha que vai morrer, que vai passar mal, né, por causa de um alimento, e a gente deixa às vezes de fazer um jejum, de praticar obras que vão ajudar a gente a ser curado. Porque eu acredito assim que o jejum, ele ajuda muito na cura, né? Tem pessoas aí que têm enfermidades como o diabetes, como pressão arterial, como são várias enfermidades que os médicos receitam a mudança alimentar, né? A mudança de alimento, a mudança de comida. Então, ou seja, as pessoas estão enfermas por aquilo que comem, né? Lembrando que o que comemos não são só pela boca, mas tem os olhos que a gente vê as coisas, né? Então a Bíblia diz que a janela da alma, né, é os nossos olhos, a gente vê as coisas, a gente contempla. Então o que a gente tem visto é alimento, né, para nossa alma, para o nosso espírito, e o que a gente tem ouvido também é alimento, né? Então, quando os médicos pedem para a gente mudar a nossa alimentação, é em tudo, né? A gente tem que mudar o que ouve, a gente tem que mudar o que está vendo, a gente tem que mudar o que está comendo. E isso pode acarretar a cura. Então o jejum ele pode nos dar essa força de alcançarmos uma cura em Deus, né? Porque jejuando a gente começa a educar a nossa carne, o nosso corpo, né? O jejum não muda Deus, mas o jejum muda os meus hábitos. O jejum me disciplina, né, a não pensar tanto em comida, a não andar tão ansioso por comida, a não andar tão ansioso por bebida ou por vestes, que é um dos princípios também do Sermão da Montanha. Não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque quem são os pássaros, né, os lírios do campo, que o Senhor os vestiu muito mais belos do que muitas coisas. Então, assim, sem precisar trabalhar, sem precisar nada, tudo Deus vestiu, Deus fez perfeito, né? Então, tem isso aí que é também uma da realidade do Sermão da Montanha, né? E Jesus ele vem ensinando, né, sobre o tesouro no céu, sobre o olhar puro, né, sobre os dois senhores, o Mamon, e são virtudes, né, que a ansiedade também não faz bem para a vida, né? E aí ele também continua falando sobre o hábito de julgar as pessoas. Depois ele fala sobre a bondade de Deus, né? Ele fala sobre os dois caminhos, o estreito e o largo, né? Ele vai discipular, vai ensinar sobre os falsos profetas. Ele vai falar sobre quem são as pessoas que podem e devem entrar no reino dos céus. Ele vai falar sobre os dois alicerces, um na rocha, um na areia. Então, ele vai falar vários ensinamentos, né, que os escribas já estavam ensinando. Os escribas já tinham as escrituras na boca, né? Porém, a autoridade com que Jesus ensinava, né? A experiência, a legitimidade com que Jesus ensinava, faltava nos escribas. Ou seja, Jesus conhecia o Deus da palavra. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas falando de um Jesus, falando de um evangelho, pregando uma palavra, né? Porém a gente não vê a testificação do Espírito. A gente não vê aquela testificação do Abba Pai. A gente vê que Jesus se batiza na Bíblia e quando ele sai das águas, uma pomba vem sobre ele. E aí João Batista ele vai ver que aquele tem o Espírito de Deus. Então a gente vê que falta o Espírito de Deus, né? A gente vê que falta o Espírito que dá coragem, que dá força, né? Que consola, porque quando a gente vem para uma vida nova em Cristo, a gente tem uma bagagem de pecado,
a gente tem uma bagagem de erros, né? E a gente muitas vezes se introduz no evangelho com essa mesma bagagem, a gente não tira ela. Então o Espírito Santo é o ser designado por Deus para fazer aquela lavagem, fazer aquela limpeza, né? Fazer aquela higiene pessoal em nós, né? E são higienes não exterior, porque eu vejo muitas pessoas que mudaram roupa, tiraram os acessórios, os brincos, os batons, usaram roupas, né, compridas, tampadas do pescoço ao pé, porém ainda tem uma língua fraudulenta, ainda fala muito da vida dos outros, ainda fofoca muito, ainda mente muito. Então a gente vê assim que as pessoas se transformam no exterior, mas o interior ainda continua corrompido. Por quê? Porque a gente muitas vezes vem dessa vida, né, de bagagem e introduz no evangelho e já vai fazendo o evangelho de qualquer forma, sem se preocupar em se limpar, né? Então aí a gente vai ver sobre o nome de Jesus. Eu queria falar um pouquinho sobre o nome, eu quero fazer um parênteses aqui, parar nessa autoridade de Jesus, para a gente fazer uma viagenzinha lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2, né? E vou começar do versículo 7 em diante, vai dizer assim, ó. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, não foi o homem, não foi o pastor, não foi a igreja. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha, uau, 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 uau. Atitudes que Jesus tomou, olha lá. Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Ou seja, ele era líder, ele era mestre, ele tinha conhecimento, mas ele se aniquilou, ele desceu na forma de homem. Infelizmente, na nossa realidade hoje, eu vejo muitos líderes de juventude, líderes de crianças, líderes de adolescentes, líderes de mulheres, líderes de homens, líderes de denominações, líderes eclesiásticos, que têm essa dificuldade de aniquilar-se a si mesmo, de se diminuir. Porque muitas vezes você tem sim a autoridade, você tem o poder de líder, você tem o caráter de líder, mas se você não se aniquilar e se você não descer e se tornar igual com os seus liderados, dificilmente você vai fazer com que algum deles suba até onde você subiu, né? Alcance aquilo que você alcançou. Então aqui a aniquilação de Jesus foi se despojar de toda a honra, de toda a pompa, de toda a superioridade, de toda a arrogância, de toda a prepotência e se tornar igual aquele pequenininho da igreja. Se tornar inferior, né? Se tornar servo, né? Então, isso é uma dificuldade para nós quando a gente tem um cargo aí. Quer ver quando a gente é soldadinho e de repente chega delegado, né? A gente já, a primeira coisa que a gente faz já é massacrar os outros, né? Já é pisar nas pessoas, já é tratar com desdém, o nariz já empina. Então aqui a aniquilação de Jesus não é só o Gólgota, como eu vejo muitas pessoas falando, ele sofreu no Gólgota. Sim, ele sofreu ali, ele estava prestes a ir para a cruz. Mas aqui em Filipenses vai dizer que ele se aniquilou, ele se martirizou, ele não fez a sua vontade, porque ele precisava ser como os homens. Ele precisava ser do tamanho dos homens. Ele precisava ser do tamanho daquela pessoa mais insegura, do tamanho daquela pessoa mais inferior, do tamanho daquela pessoa mais cheia de problemas, sabe? Mais revoltada. Ele precisava ser ali igual ela. Ele precisava que ela se identificasse com ele para que ela confiasse nele.
Uau! Né? Jesus, ele tem essa capacidade. Né? E você também, sabia? É só você se despojar de toda pompa, de toda glória. Porque a glória não é nossa, a glória é dele. Né? A glória é de Jesus. E aí, a gente vai ver que quando ele se achou na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. Como? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele aceitou o projeto de Deus. Ele aceitou o propósito de Deus. E não precisou ninguém humilhar ele, não. Ele mesmo se humilhou. Não tem aquele banheiro da igreja? Que muitas vezes é uma briga, né? Para lavar. Eu lavei banheiro, lavei a igreja na zona rural, onde a gente morava, por 2 anos. Né? E ali foi onde eu tive essa experiência de que ninguém queria esse trabalho. Então eu fiz ali por longos 2 anos, né? E depois quando eu vim pra rua, até tipo assim, não é que eu tive dificuldade de estar ali para lavar o banheiro, né? Mas eu via que tinha pessoas para fazer aquilo e eu já tinha passado por aquela experiência, né? Então eu dava a oportunidade para as outras pessoas passarem também. Mas se fosse necessário estar ali para lavar o banheiro, a gente lavaria, né? Só que sempre Deus, quando a gente se colocou nessa parte do trabalho, sempre Deus arrumou alguém para estar junto conosco, né? Pessoas até maiores do que eu que lavaram o banheiro. Nossa, eu ficava assim, uau, né? São pessoas que estão dispostas a entregar tudo mesmo, né? Porque uma das áreas de experiências da igreja é lavar o banheiro, uma das áreas de experiência da igreja é lavar o pátio da igreja, lavar a igreja, limpar as cadeiras, né? E lá na zona rural onde eu morava, eu tive o prazer de pegar a igreja até sem piso, né? A gente tinha que jogar água porque não tinha jato e eu estava fazendo isso sozinha. Muitas vezes fazia chorando, muitas vezes fazia ouvindo, né, a música do Fernandinho que fala grandes coisas estão por vir, né? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Então, eu ouvia aquilo, né? E aquilo me estimulava. E eu falava, Deus, eu posso estar aqui hoje limpando a igreja. Os irmãos não querem ajudar, os irmãos não estão com vontade, não estão, né, querendo, achando que a obrigação é só minha. Mas amém, amém, que o Senhor perdoe eles, né? Eles não devem saber o que estão fazendo. E eis-me aqui, vamos lá, vamos limpar, vamos lavar, né? E as músicas ali me estimulavam, me saravam, me curavam, né? Por causa. A gente não sabe o que é mais doído, se é você ir fazer sozinho ou se é a decepção pelos cristãos que dizem servir a Cristo, né? E aí a gente chorava, misturava ali com tudo, né? Aquela angústia, mas lavava e limpava ali a igreja, né? Então aqui vai falar que Jesus ele se humilha a tal ponto de causar nele uma morte, né? Que é uma morte do eu dele, uma morte do interior dele. Porque muitos pensam que Jesus já veio como Deus. Jesus não veio como Deus. Jesus era Deus, porém ele veio como homem. E por isso ele não manifestou as grandezas que ele poderia ter manifestado, muito mais na terra. Porque ele veio como homem para mostrar para mim e para você o que nós podemos fazer quando estamos junto com ele. O que nós podemos fazer quando aprendemos com ele. Então não adiantava Jesus vir aqui na terra e, vamos supor, voar. Ele pode? Claro que ele pode. Mas ele se fez como homem. Ele se fez como pequeno. Porque senão, se ele tivesse voado, eu acredito que muitos de nós soberiam aí em cima de um prédio e sairiam tentando voar. Entendeu? Como eu já ouvi vários relatos aqui nas redes sociais de pastores que encheram de víboras, de cobras dentro de um buraco e entrou lá dentro e morreu, né? Porque a palavra dizia que ele não ia ser picado por cobra, né? Mas a palavra também diz pra gente não ficar aí, né, testando Deus. Quem somos nós para ficar aí testando Deus ou brincando com as coisas que Deus fala, né? Então, por isso Jesus não ficou aí voando na terra para mostrar, para se exibir, né, para que as pessoas depois saíssem de um prédio aí tentando voar e caíssem e morressem aqui embaixo. Então, ele poderia ter voado, poderia, mas Jesus fez no nível. E a Bíblia vai dizer que ele curou, que ele tirou venda de cegos, ele curou olhos, ele curou ouvidos. E a Bíblia vai dizer que aquele que crê
nessas coisas que ele fez, que para ele são pequenas. Por que que você fala, Dirane, vai ser que são pequenas? Porque ele fala assim, aquele que crê farão obras muito maiores dos que as que eu fiz. Então, ele vai dizer que o que ele fez ainda não é nada comparando com o que podemos fazer se alcançarmos esse lugar nele, esse lugar de fé nele. Entendeu? Então ele nos aponta para um lugar que a gente denomina como impossível. Né? E nós muitas vezes não nos esforçamos em chegar neste lugar, porque a gente já vem assim com tanta sede, sabe, com o nosso emocional junto, e aí a gente já parte para a obra e nem deixa o Espírito Santo nos lapidar. Então aí ele vai continuar falando que quando ele se aniquila descendo e quando ele se humilha morrendo, né, aceitando a morte do seu eu, a Bíblia vai dizer que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome. Uau! Deus exaltou ele de tal forma que engrandeceu o nome dele. De tal forma que o nome dele ficou maior do que todos os nomes. Uau! Maior do que todos os nomes da terra. O que isso quer dizer? A atitude de Jesus de aceitar os processos de Deus, de aceitar a esmagação, porque é um esmagar da azeitona que traz o azeite puro, de aceitar aquele esmagamento do Espírito, para que fosse lapidado, fez ele ter um nome exaltado. Como é que está o seu nome? É isso que eu venho falar nesta manhã. Como está o nosso nome diante das pessoas à nossa volta? Porque Jesus se preocupou com esse nome. O meu nome hoje é Edirlane, eu não me chamo Jesus, mas o meu nome é Edirlane.
para que ninguém veja os nossos erros, né? Eu gosto muito de brincar que comigo o Espírito Santo, ele não facilitou minha vida, não, né? Eu lembro que eu fui fazer um bolo de chocolate, nossa, né? Eu ri muito nesse dia. Não foi fácil para mim postar, né? Mas eu fiz um bolo de chocolate e ele ficou maravilhoso dentro do forno. Maravilhoso. Pensa num bolo que começou a crescer, 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 crescer. Só que de repente ele começou a derramar. Ele começou a derramar. Então tem gente crescendo e achando que o derramar tá sendo o Espírito Santo. Porque aquele derramar do meu bolo começou. Derramar, derramar, derramar. Sabe, pingar pra fora e aí começou a cheirar queimado. E aí eu falei, meu Deus, o meu bolo derramou. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, o bolo quando ele derrama, ele murcha. Pra mim era Deus falando comigo lá, né? Eu só tive esse entendimento agora, né? Você tá tão cheia de si, que tá derramando, mas tá cheirando queimado. O cheiro não é bom. E por dentro tá oco, tá vazio. E aí eu peguei e falei, meu Deus, meu bolo estragou. E aí o Espírito Santo falou bem assim, posta. Eu falei, o quê? Ele falou, posta no seu status. Porque se o bolo tivesse ficado bonito, se o bolo tivesse ficado bom, você iria postar. Posta nos seus status esse bolo aí, desse jeito. E diga para as pessoas que você não é uma boa cozinheira. E eu postei nos status e coloquei, eu tentei fazer um bolo para agradar o meu marido. E olha o que aconteceu. Alguém aí quer aprender a cozinhar comigo? Por quê? Porque hoje a gente vê as pessoas estrelando, né? As pessoas mostrando só os seus acertos. Mas não vemos ninguém mostrando os seus erros. E aí nós estamos tendo dificuldade de nos encontrar. Porque nós somos falhos. E a gente não consegue nos encontrar em pessoas que são boas demais. Então, quando a gente se diminui, quando Jesus se diminuiu aqui em Filipenses, é para isso, para que as pessoas pudessem se encontrar nele. Para que as pessoas pudessem se ver nele e se aproximar. Então, nós somos falhos, né? Nós somos pecadores. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ama o pecador. O que ele abomina é o pecado. E ele é um Deus paciente, longânimo e benigno. Ele tem a paciência e ele sabe como tirar o pecado de nós. E ele não tira tudo de uma vez, ele tira devagar. Porque ele sabe que dói. E ele sabe que pode nos matar. Então ele vai lapidando devagar. Por isso o processo de libertação é constante e é diário, né? Então não se intimide, não fique com vergonha dos seus erros, né? Exponha. Eu acho que uma das principais causas de cura da igreja, a igreja hoje não está sendo curada porque estão escondendo os erros. E a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Não é confessar diante de Deus. Até teve uma postagem que eu vi no Facebook do Alcione America essa semana, dizendo que depois que criaram esse confessar o meu pecado só para Deus, foi preciso entrar psicólogos, psiquiatras, né, pessoas para tratar a área humana, o emocional humano. Então a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Contar o seu podre para outro. Porque quando você esconde o seu podre, você quer dizer que você é melhor que o outro. E muitas vezes você não é melhor que o outro. Muitas vezes a arrogância, a prepotência só denuncia que tem pecado escondido, né? Então, que você venha se libertar disso agora e conta. Eu gosto de falar, até as irmãs da igreja que estavam mais próximas de mim falavam assim, eu aprendi com a irmã Dirlane, né? Agora eu já tô jogando o cocô no ventilador, porque eu falava assim, eu já joguei meus cocô no ventilador, né? Eu joguei para todo mundo ver, para todo mundo sentir, né? O fedor. E aí Deus pode me tratar, Deus pode me curar e tirar, limpar essa caca aí, que eu não sei nem por onde começar a limpar. Então, é isso, eu quero te desinibir, colocar em você essa coragem, né, essa ousadia de expor suas falhas, seus erros, seus medos, seus traumas, né, de contar para alguém onde você errou. Ah, mas o meu pecado é muito feio, é muito sujo, é muito vergonhoso. Enquanto você pensar assim, ele será o seu Senhor. Enquanto você estiver
vergonha e medo do seu pecado, você vai se tornar escrava dele. Quando você conta para alguém, ele perdeu o domínio sobre ti. Então, chame alguém de confiança, um líder de confiança, um amigo de confiança, uma pessoa que você confie, conte. Conte seus pecados. Lógico que uma pessoa que você confie, mas que vai trazer cura, trazer tratamento.